Okay, I tell you what. I was gonna give you a written warning for the license plate. I'm not even gonna do that. I don't want that to show. Vou fazer uma pergunta. Por que eu pedi pra pôr esse vídeo aí? Imagina, mas por que o senhor pediu pra colocar esse vídeo? Sim, é assim. Bem combinado. É tudo certinho. Cara, esse vídeo, inclusive, ele deve ser mais antigo e tal, mas por que eu pedi pra colocar? Pra dizer o seguinte, cara, rodovia não é lugar pra você parar sem motivo, não é lugar pra você andar de bike em acostamento, pra fazer caminhada, porque os veículos estão normalmente em velocidade excessiva e quando eles se perdem porque bebeu, porque quebrou uma suspensão, porque um monte de porquê no celular, ele vem nessa intensidade pra cima do que tiver na frente dele. E nós tivemos um óbito agora recente, lá na área do meu antigo batalhão, no quilômetro 43 da Imigrantes. Os caras perseguindo o carro roubado, um Honda Civic. Na hora que abordou, infelizmente, viatura do 39I, que é do territorial, não está acostumado a operar em rodovia. Estava nessa abordagem, um caminhoneiro de uma carreta invadiu o acostamento e atropelou os policiais. Um óbito, o outro está em estado grave. Inclusive, a família lá do policial do 39 passando uma dificuldade financeira do caramba. A gente tá vendo já vaquinha para tentar ajudar, porque é uma puta perda policial de serviço. Cara, quando eu recebi a notícia, inclusive a capitã Aneliese que veio com a gente aqui é do batalhão lá. Então, quando eu vi essa notícia, me fez relembrar que lá na galeria de heróis do 1º Batalhão, nós temos quase 80 no total, mas 40 atropelamentos, acidente de trânsito, porque a rodovia, ela mata o policial. Você imagina o descabeçado que tá andando lá pensando entendeu? Na vida. Na vida. Ou seja, rodovia, cara. Olha a violência com que esse carro perdido avançou. E nesse caso aqui, ó, era uma abordagem. Ou seja, a viatura estava com todos os sinais ligados. E ainda assim esse carro se perdeu e veio para cima. Então, me fez trazer esse alerta, cara. Você vai andar nas rodovias, você vê pessoal fazendo caminhada, andando de bike. Rodovia é isso aí, ó, para quem acha que é seguro. Rodovia não é seguro. Rodovia é necessária. Rodovia é o que liga, é o que traz a progressão econômica e financeira de um estado, de um país. Ela liga a Baixada com Planalto, ela liga os estados, faz toda a parte de escoamento de carga. Tem toda uma importância a rodovia, mas não é parquinho de entretenimento. Isso que vocês viram nesse vídeo aí, ó, exemplifica muito bem a violência dos veículos em altíssima velocidade, o que eles podem causar. E nós perdemos agora, essa semana que passou, um irmão trabalhando, tentando salvar vidas, prender vagabundo e ver uma carreta e passa em cima dele na rodovia. Entendeu? Então, é até uma forma da gente mandar um abraço para a família do 39I, para os policiais de lá, o pessoal da Baixada, o pessoal do ABC. Esses batalhões que operam com rodovia na área deles, cuidado, cara, cuidado. A gente que é rodoviário morre um monte. Imagina vocês que não estão acostumados. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Pelo tempo e o conhecimento que o senhor tem de policiamento rodoviário. Algumas vezes, isso é uma coisa que eu tenho uma dúvida, apesar de gostar muito da polícia, ter estudado muito, porque realmente era a minha vocação e sempre procurei me especializar. Lógico que haviam várias dúvidas, porque existem as modinhas de policiamento, né? Quantas vezes a gente está aí numa perseguição, houve uma perseguição e falam... atravessa aí uma carreta na rodovia para parar, para a marginal. O que o senhor diz sobre isso? Não, isso é absurdo, absurdo. É gente que não sabe operar a rodovia. Ó, só para falar aqui, o soldado que faleceu lá é o Joelso do 39I e o sargento Borges em estado grave ainda até hoje sendo tratado lá, tá? Então, aos irmãos do 39, o nosso respeito e se Deus quiser, essa família vai encontrar
encontrar refúgio em Deus aí para suportar essa perda. Eu já vi até tentar parar marginal, e isso daí então, não é cara, adequado. Né? É o absurdo do absurdo, porque o que acontece, já vou explicar para você, só voltar aqui para acompanhar o chat. É o seguinte, cara. Vias de velocidade. Eu vou dizer para você que um veículo acima de 60 km por hora, ele já tem um tempo de frenagem e um deslizamento de vários metros. Veículo pequeno. Transporta isso para o veículo pesado. Carreta, ônibus, carreta de combustível, de produto perigoso, tipo amônia, ainda mais uma rodovia, explosivo. Aí, cara, é assim, ó. O cidadão que transporta, que conduz esses veículos pesados, nem sempre ele está tão ligado e tão conduzindo de forma defensiva. Se você for agora ali na Anchieta, você vai pegar caminhoneiro com bitrem andando a 120 por hora na faixa da esquerda. Eles não estão nem aí com o terceiro. Eles querem cumprir horário, carregar de novo. A vida tipo produção, de motoboy. Tipo produção. De motoboy. Dane-se segurança, vamos produzir porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí, cara, é assim, ó. Se você precisa fazer uma intervenção na rodovia, você precisa fazer, primeiro, evitar ao máximo parar faixa de rolamento. Então, normalmente, quando a gente precisa fazer a abordagem, o correto é pinçar e trazer para o acostamento. Você nunca aborda como você aborda em rua normal. Em rua normal, eu abordo o carro na faixa que for e já sinalizo porque a velocidade é bem menor. Rua normal que eu falo é rua de bairro. Via de trânsito rápido, você pinça e tira. Quando você está fazendo um acompanhamento, ou você vai abordar um veículo que está vindo em excesso de velocidade, você nunca bloqueia a via. O que você faz? Você entra nas faixas e começa a fazer um negócio chamado falso comboio. Ou seja, você joga em S e vai em todas as faixas que tiver, reduzindo a velocidade. Quando você vai reduzindo a velocidade, é um efeito cascata de todo mundo ir reduzindo. Tá. E esse caráter geral, esse veículo que está em fuga, ele vai ser obrigado a reduzir, porque ele está dentro daqueles veículos. Porque se ele continuar acelerando, o que ele vai acontecer? E às vezes isso acontece. Ele vai acabar entrando na traseira, tentando passar no meio dos carros que estão gerando aquela lentidão. Entendi. Entendeu? Agora faz o diferente. Você atravessa na rodovia um caminhão. Tá vindo lá atrás um caminhão-tanque com 70 mil litros de combustível. E de repente, depois de uma curva, ele vai parar e vai encontrar um negócio chamado... Os antigos chamavam rabo de fila. E essa palavra, os comandos anteriores pediram para trocar, final de fila. O final de fila, ele é tão perigoso em rodovia que existe um procedimento operacional que a gente exige das concessionárias que eles corram e fiquem sinalizando o final de fila. Para quem vem lá, não ver de repente e entrar na traseira. Mas isso eu nunca vi acontecer. É raro acontecer. O que? Entrar na traseira? Indicarem um final de fila. Se tiver viatura disponível da concessionária e da rodoviária, eles fazem. Se estiver no local, porque às vezes às vezes você não tem nem a viatura para fazer. E esses acidentes são gravíssimos, porque o trajeto da rodovia tem horas que é reto, tem horas que ele faz curva, às vezes tem curva acentuada. Se o rabo de fila ou o final de fila estiver logo após a curva e o cara vem distraído a 100 por hora, ele vai ter que frear de repente com tudo. E são acidentes gravíssimos esses de choque de traseira, entendeu? Agora, você imagina se esse rabo de fila com parada brusca foi produzido por você ter colocado um caminhão atravessado. Sim. Você é o responsável. E aí você fala assim, não, mas eu estava tentando pegar um carro roubado. Só que você matou 5 pessoas de uma família prensada numa carreta. Qual é o custo-benefício disso? O tipo de acompanhamento americano que todo mundo vê aí vai um monte de viatura e vai acompanhando aquele veículo e cerca aquele veículo. Aquilo pode ser adequado numa rodovia. O grande problema é assim, você tem que entender se as suas medidas estão gerando mais perigo para inocentes
do que o benefício de uma prisão. Então, essa é a medida de um comandante de patrulhamento de rodovia. Ele vai lá assim, ó, o que eu vou fazer gera risco ao terceiro, e isso é mais importante do que prender o vagabundo? Porque você quer ver um negócio que é proibido aqui no Brasil e um monte de país faz? Aquele equipamento que você joga que estoura os pneus. Beleza. Garra de tigre. Quem vai passar naquilo? Só o carro roubado ou os outros que vêm atrás depois também? Você tem uma família, o cara passa em cima daquilo, estoura os pneus, ele perde controle, capota, morre a família inteira. Você, nossa, prendi 2 caras, meti um gêmeo em 2 ladrões que vão ficar presos 3 anos, só que a família inteira está morta. Ou seja, qual é o benefício de você colocar um ofendículo, um obstáculo na rodovia, onde tem mais um monte de veículos vindo em altíssima velocidade? Entendeu? Agora, o falso comboio, eu já fiz alguns. O falso comboio, a viatura que está na frente, ela vai reduzindo a velocidade lentamente de todos os carros. Ela vai acabar gerando lentidão para o carro que tá fugindo, não parada brusca. Compreendi. E abordagem? Abordagem na rodovia teve um... Nunca. O indivíduo suspeito vai acompanhando até tentar pinçar ele. Cara, eu já várias vezes quase me ferrei na rodovia com isso, porque tem muito mal educado habilitado. E o mal educado que eu estou falando não é no sentido pejorativo. É o que não estudou a lei de trânsito para ter habilitação. Então você pega pessoas que o carro começa a dar um probleminho, ele para na faixa da esquerda, em cima da faixa. Tem gente que o carro quebra na faixa, as pessoas descem e ficam em volta do carro tentando descobrir o que é, ele está na faixa da esquerda, onde as pessoas andam no limite da velocidade. Então, o que eu digo é assim, ó, primeiro, teu carro começou a dar problema, já joga para a faixa da direita, anda devagar até você entender, e se não resolveu nesse pequeno espaço de tempo, acostamento e vai entender. Porque você parar nas faixas de rolamento é só quando você não teve opção. E se você teve que parar sem opção, o que você deve fazer? O mais rápido possível. Se tiver espaço para isso, né? Porque se tiver vindo o carro, você nem desce, você vai morrer atropelado. Mas se você tem tempo e espaço para isso, desembarca do carro e corre para um lugar protegido atrás de uma defensa metálica, de uma defensa física. Ficar na... Ó, esse povo que dá aquela acidentezinha, batidinha de traseira e desce para discutir pegadados em rodovia, é os caras que morrem. Eu tenho um vídeo aqui, ó, que se der a gente coloca, para você entender exatamente o que eu tô falando. Ou seja, rodovia, cara, é um lugar onde as pessoas não têm controle de veículos pesados e até leves em excesso de velocidade, que eles podem se comportar de 1001 maneiras na hora que o cara mete o pé no freio ou mexe no volante. E sai girando, entendeu? E muita gente se acha. Você encosta com uma viatura atrás para começar a acompanhar, para fazer uma abordagem. E você vai indicando pro cara ir pro acostamento. Ele pisa no freio, para na faixa e quer abrir a porta para descer. Cara, quando acontece isso, você já fala, fudeu. Várias viaturas foram arrebentadas com carreta por causa desse tipo de coisa. Se eu tiver na viatura e eu pegar um carro parado na faixa da esquerda, eu não paro atrás. Primeiro assim, eu tenho que tentar ver isso com muita distância. Porque se eu conseguir ver isso com muita distância, eu começo o falso comboio, vou parar em 45, já saio sinalizando lá para trás até eu ir dar um atendimento. Eu nunca vou no carro. Se você parar a sua viatura atrás do carro e você for desembarcar, você vai morrer junto. Mas é difícil um veículo dar problema e ele não conseguir, pelo menos por inércia, ir para a direita, né? Esse problema acontece com a pessoa que está atrás do volante. Sim. É a falta da educação na rodovia. Entendeu? Não, meu cara não tem amor à vida. Parar numa estrada do lado esquerdo mas acontece, né? Acontece direto. Vamos lá, Paulinho. O preso não volta mais, melhor ali. Não vota mais, isso.